Então, vou convidar todo mundo a fechar um pouquinho os olhos, fazer uma respiração profunda, se conectar um pouco com o coração, trazer um espaço de silêncio interno, onde a gente pode acessar, né, as respostas, as informações de uma maneira mais assertiva dentro de nós mesmos, com bastante clareza. E eu convido todo mundo a fazer essa pergunta para si mesmo, né? Eu estou sendo eu mesmo nesse momento? Verdadeiramente tem espaço na vida que eu construí para mim, para que eu seja eu mesmo em todas as situações da minha vida? Quais as situações da minha vida que dificultam a expressão desse meu ser autêntico? O que é que ainda me impede nesse momento de eu simplesmente ser quem realmente eu sou a cada momento? E aí eu convido a gente a abrir os olhos e deixar que essas perguntas fiquem reverberando durante toda a aula. E depois a gente vai, com o próprio conteúdo da aula, poder olhar um pouquinho mais para elas, né? Na minha pesquisa, seja a minha pesquisa interna, pessoal, seja a minha pesquisa também de observação das relações e o que compreende todo o caminho do meu trabalho aqui nessa vida, eu percebo muito forte a existência de padrões, de crenças, de experiências que vão de alguma forma moldando a nossa realidade num aspecto que limita muito a nossa possibilidade de ser a gente mesmo. Então, poder olhar para essas coisas que impedem a gente é um passo importante para que a gente possa, a partir do nosso livre-arbítrio, escolher liberar também que de alguma forma estão impedindo a nossa existência plena de ser quem a gente é. E isso pode ter se instaurado dentro do teu ser de muitas maneiras, né? Seja através da experiência, seja através até de discursos que a gente foi ouvindo, seja através de uma cultura da qual a gente nasceu e cresceu entendendo que a vida é assim, né, da forma com que essa cultura se organizou, sem às vezes abrir o olhar para enxergar que na verdade todo o processo da humanidade é um processo de caminho, né, de construção. Então, que o que a gente chegou até hoje, na verdade, né, não foi sempre assim e nem será sempre assim. É o momento que a gente está vivendo que organizou, estruturou as coisas de uma maneira. Mas essa estrutura e essa organização, em alguns campos, estão realmente impedindo a gente de realmente trazer quem a gente é e cumprir essa grande missão primária de qualquer existência aqui, que é simplesmente ser, né? Então a gente foi entrando num campo muito profundo nessa fase agora que a gente está como humanidade do fazer. Então a gente tem um momento de uma cultura que trouxe o fazer como algo muito importante. E dentro desse fazer, eu comecei a perder a noção do ser. Então, para ser, eu entendi que eu tenho que fazer. E eu começo uma busca desenfreada por saber o que é que eu tenho que fazer, o que é que eu tenho que fazer, o que é que eu tenho que fazer. E dentro disso, a gente tem duas armadilhas fortes, né? Uma que é a do fazer, que pode distrair completamente ou desviar, né, a atenção do meu ser, acreditando que fazendo eu estou encontrando esse ser. E um outro lugar dentro dessa frase que é eu tenho que fazer. Então, a gente precisa olhar para esses aspectos que de alguma forma estão conduzindo muito as nossas escolhas. Só que elas conduzem as nossas escolhas de uma forma muito equivocada, distanciando a gente desse lugar de ser e criando, a partir daí, aspectos de medo, de escassez, de sensação de falta, de incompletude, de falta de paz, angústias, desespero. E aí todas essas coisas começam a reverberar dentro da gente e a gente quer buscar, então, uma saída para isso. Eu quero encontrar abundância, eu quero encontrar o amor, eu quero encontrar uma paz interior,
eu quero estar em paz com as minhas escolhas, eu quero ser feliz dentro da minha família, eu quero ter um trabalho onde eu me sinta bem, onde eu tenha prazer de viver aquilo. E aí, então, dentro dessa armadilha que eu já estou preso, eu começo então a buscar o que eu tenho que fazer. E aí eu posso buscar muitos gurus, posso ler muitas coisas espirituais, posso assistir um canal como esse, posso buscar muitos recursos para entender que caminhos são possíveis dentro dessa configuração que eu estou nesse momento, mas eu também posso cair nessa armadilha do que eu tenho que fazer. Então, eu já convido até agora nessa aula a gente já começar a liberar isso e abrir até o coração para, na escuta dessa própria aula, encontrar um lugar dentro de você de realmente ver o que é que faz sentido aqui, do que é que eu estou trazendo, para que realmente isso venha de um lugar, não de uma obrigação do que eu tenho que fazer, mas de um lugar onde eu escolho, a partir de uma consciência, de uma vibração que conecta com o meu coração, atuar e fazer a partir de agora da minha vida. Dentro desse tenho que, né, a gente pode olhar para as nossas estruturas hoje e a gente percebe o quanto muitas das nossas escolhas podem estar ainda atreladas a esse tenho que. Então, eu te convido também a olhar isso para a sua vida, né? O trabalho que você tem hoje. Que parte da escolha desse trabalho veio de um tenho que? Ah, eu tenho que trabalhar com essa profissão porque é só assim que eu vou ganhar dinheiro. Eu tenho que fazer isso porque agora eu tenho um filho. Eu tenho que fazer isso porque é a única maneira de alcançar a abundância. Eu tenho que estar nesse trabalho porque eu não tenho outro trabalho. Cada vez que a gente acessa esse lugar do eu tenho que, a gente está acessando ainda um lugar escondido de vítima, onde eu não entendi o meu poder de escolha e de ação dentro de tudo isso, e não entendi que realmente a minha realidade está dependendo desse meu poder de escolha. Em algum lugar eu ainda estou projetando, né, para a sociedade isso. Então eu ainda estou querendo cumprir expectativas de uma cultura, de uma sociedade, de uma família, dos meus pais, de um companheiro, de um filho, acreditando que cumprindo essas expectativas eu vou alcançar algum lugar de sucesso. E sucesso no sentido muito maior que eu trago aqui, né? Eu trago um sucesso no lugar de paz, de prazer, de realização, de bem-estar, que pode estar ligado a várias coisas que a gente possa fazer na vida, né? E aí, acreditando nisso, eu estou sustentando algo que pode estar sendo contra a minha natureza. Em algum lugar, eu estou me acostumando com essa ideia e me permitindo estar contra a minha própria natureza. E nesse primeiro ponto, já está havendo um ponto de destruição, um ponto de autodestruição. E se a gente quer ancorar um ponto de libertação da destruição que está ocorrendo no planeta, das guerras que estão ocorrendo no planeta, a gente precisa primeiro olhar para esses campos sutis que estão dentro da gente, que é onde a gente ainda está sustentando guerra dentro da gente, aonde a gente ainda está sustentando conflito dentro da gente. Então, na medida em que eu começo a negar minha natureza em prol de um sacrifício, eu ainda estou criando mais disso na Terra. Sacrifício, destruição do próprio eu, negação das verdades interiores, negação da própria natureza. Então, como é que eu busco contribuir, né, com esse ecossistema nosso que a gente vive na Terra, a partir de olhar o meu próprio ecossistema interior e como é que as minhas escolhas estão afetando o meu. Que crenças ainda estão me trazendo a permanecer e sustentar o campo do sacrifício como um caminho que me faz realmente chegar aonde eu preciso chegar? De que histórias que eu ouvi, que permeiam a minha vida, que experiências que eu tive que estão reforçando esse padrão. E como é que eu encontro formas de me libertar desse padrão e realmente ancorar um novo paradigma? Um paradigma de que é possível eu existir sendo eu mesma, realizando as coisas que eu vim realizar com facilidade, com prazer, com suporte, com ajuda, né? Com pessoas que possam me ancorar a estar nesse lugar, com recursos financeiros, com recursos de matéria-prima, com recursos emocionais, psicológicos, estruturais, né? Que podem realmente me dar o suporte suficiente para eu realizar essa obra que é ser eu mesma dentro desse planeta, né?
Então, se eu ainda tenho essa identificação com essa vítima interna, em algum lugar eu ainda tô delegando o meu poder. E o convite que a gente faz agora é uma liberação mesmo dessa relação com a vítima que ainda há na gente, para liberar e entrar no lugar da autorresponsabilidade da escolha. Porque enquanto eu acho que eu ainda tenho alguma coisa, em algum lugar eu acho que eu não tenho escolha. E quando eu acredito que eu não tenho escolha, em algum lugar eu estou deixando de escolher de forma consciente e seguindo e sustentando uma estrutura que, na verdade, pode ser uma estrutura que eu não quero sustentar e que não faz nenhum sentido. Então, a primeira coisa é a gente começar a assumir esse lugar de que eu posso escolher a cada momento. E por mais que não existam referências no meu campo de como escolher ou o que eu vou escolher, eu posso criar isso, eu posso ser pioneiro nisso também, caso eu não tenha dentro do meu, sei lá, ao meu redor, nas minhas redes familiares, de pessoas sociais que eu tô ali convivendo, essas referências de como romper com esse padrão e como entrar num lugar do que eu quero. E esse lugar requer uma escuta muito profunda de si, requer ter coragem para entrar em contato consigo mesmo, para olhar o que não me faz bem e o que me faz bem. E aí poder ir olhando para esses aspectos com muito amor mesmo, com muita gentileza, sem julgamentos, para poder encontrar os caminhos verdadeiros. Porque a abundância, ela não está ligada a você conquistar uma quantidade de dinheiro ou conquistar uma quantidade de coisas que você quer. Ela está muito mais ligada a você encontrar um lugar que realmente do que é que te faz se sentir abundante. A abundância, ela é algo que é e já está completamente disponível. Então, se existe algum aspecto meu que não está entrando em contato com isso, eu preciso primeiro entrar em contato comigo mesmo. E na medida em que eu vou entrando em contato comigo mesma, naturalmente, eu vou começar a entrar em contato com uma parte da existência que eu não estou reconhecendo. E por não estar reconhecendo, para mim não existe. Então eu até consigo reconhecer que exista para outras pessoas, mas não reconheço que exista para mim. Então o primeiro convite vai ser esse convite de entrar mesmo em contato com o coração. E aí olhar para cada aspecto da vida, olhar para a relação que eu estou tendo hoje, né, com um companheiro e falar: eu consigo ser eu mesma dentro dessa relação por completo? E se eu não consigo, o que está me impedindo de ser? Quais são os medos que me impedem, que me fazem criar uma máscara, uma estrutura, disfarçar, esconder coisas de mim? Quais são as coisas que estão movendo, né, essa condição dentro dessa relação? Eu tenho medo de perder, eu tenho medo de não ser amada, eu tenho medo de não ser aceita, de ser abandonada, eu tenho medo de ficar sozinha, eu tenho medo de agredir o outro, eu tenho medo de ferir o outro. Quais são os medos que estão ali dentro para a gente poder olhar para eles? Porque na medida que eu vou liberando esse medo, simplesmente eu vou trazendo a permissão de ser eu mesma. E confiar que ser eu mesma é o melhor que eu posso fazer a cada momento. E isso é uma conquista que exige uma coragem de libertação e que quando você experimenta fazer isso, e pode experimentar aos poucos, você vai percebendo como naturalmente as coisas vão se reorganizando de uma maneira ao teu redor que cria mais amor, que cria mais abundância. Porque essa é a natureza da vida. Então, cada vez que eu vou entrando em contato mais com a minha natureza e deixando a minha natureza existir sem julgamento, em mais harmonia eu estou com toda a natureza desse planeta, com toda a natureza das relações, com aquilo que é mais essencial, aquilo que é mais verdadeiro e real dentro disso tudo. Soltando os campos da ilusão de que eu tenho que fazer tal coisa para conseguir tal, eu preciso disso para conseguir o amor, eu preciso disso para conseguir dinheiro, eu preciso disso, e a gente fica aqui num campo criando, né, e dando mente e se dispersando de conectar com respostas e caminhos que são muito mais diretos, muito mais conectados com a essência, com a verdade e que estão muito mais aqui, mais na abertura e na conexão com os planos invisíveis, o plano do mistério da vida, né? Em algum campo, a gente precisa soltar uma tendência que a nossa humanidade teve nos últimos anos de qualificar essa inteligência racional
com uma inteligência maior e suprema, para entender que a inteligência maior e suprema é uma integração entre as inteligências. E que quanto mais eu dou atenção só para um ponto e deixo ele completamente responsável pelas minhas escolhas, responsável por me trazer todas as respostas, eu estou limitando toda uma inteligência que integra muitas formas de perceber o mundo, desde o meu corpo físico, como o meu corpo percebe as coisas. Eu ignoro, né, os meus 5 sentidos, eu ignoro minha percepção telepática, eu ignoro minha percepção sensorial, intuitiva, eu ignoro, né, a minha capacidade de me conectar com forças do mistério, com os elementos da natureza, enfim, com os desejos do meu coração, com as memórias celulares que eu carrego em mim, para ficar presa numa tentativa de responder tudo e agir a partir de um... Não vai dar conta disso, porque não é a função dele. Ele é apenas uma inteligência que ajuda na integração entre outras inteligências, mas que quando ele ocupa esse espaço que a gente coloca para ele, na verdade ele limita completamente. E aí a gente começa a viver um grande drama, muito limitado e quase uma sensação de não ter saída. Então, o primeiro movimento é a gente dar espaço para liberar esse campo, para poder integrar todas as nossas inteligências e trazer, a partir dessa experiência de integração, um lugar muito mais ancorado e estruturado do quem sou eu. E é bonito que no campo do quem sou eu, as coisas não são fixas. Porque se é vida, se está vivo, é fluxo, é movimento, é impermanência. Então, no meu caminho pessoal, eu lembro que teve um momento, quando eu estava no campo dos autoconhecimento, né, buscando quem sou eu quero saber nomear. Existia uma sede muito grande de eu preciso nomear quem eu sou, né? Eu sou uma pessoa calma ou uma pessoa agitada? E eu comecei a entrar em contato com as dualidades. Quanto mais eu tentava me nomear, apareciam contradições, e aí eu visualizava dualidades, e eu entendia naquele momento que saber quem eu sou era saber escolher uma dessas coisas e focar nelas, né? Então, de repente, entre calmo e agitado, eu prefiro calmo. Então, eu vou me focar em trabalhar para ser uma pessoa cada vez mais calma, porque eu me reconheço assim, eu me identifico com isso, eu gosto disso, então eu preciso ser assim. E aí aparecem situações na minha vida, de repente, que me convocam a uma certa agitação. E aí, em algum lugar, se eu permito que essa natureza se torne agitada, parece que eu estou negando aquilo que eu já descobri. Putz, eu não era uma pessoa calma, por que eu fiquei agitada nessa situação? Então, eu senti no meu processo que, por um instante, foi muito importante ter escolhido, nomeado, organizado quem eu era e poder falar, eu sou isso. Mas, de repente, quando eu consegui chegar no eu sou isso, alguma coisa dentro de mim se sentiu completamente limitada de novo. E aí eu falei, nossa, mas eu não sou só isso. E eu posso ser tantas coisas, e dependendo de cada situação eu sou diferente. Dependendo de cada relação eu sou diferente. Eu comecei a olhar as minhas relações e via que eu não conseguia ser igual em todas as relações. Existia alguma coisa de mim em todas as relações, mas cada relação me colocava numa situação diferente. E nessa situação diferente, quando eu realmente honrava ser quem eu percebia que eu era diferente a cada momento. E aí eu fui entendendo que ser quem eu sou é uma questão de estar mesmo no fluxo. E quanto mais a gente vai abrindo todas as possibilidades do que tem esse meu eu, mais eu posso fluir em cada situação no presente sem precisar segurar nada, né? Então, se eu trabalho todo o campo de calma que existe dentro de mim e também e trabalho também o campo de ação, de prontidão, de agitação que há em mim, eu tenho essas duas coisas disponíveis para usar com verdade a cada momento, onde isso surgir for necessário, né? Então, eu tô aqui num momento, por exemplo, calma, tranquila, trazendo uma coisa e de repente uma criança vai cair ali perto de mim. E aí, se eu tenho esse lugar dessa agilidade, da ação, da precisão, eu consigo, mesmo estando no estado de calma agora, me colocar e segurar essa criança. E como é que eu consigo isso? Eu só consigo isso se eu não estiver apegada ao meu lugar de ser muito calma. Porque se eu estiver muito apegada, eu vou negar a parte minha que poderia estar ali atuando e eu vou agir só desde esse lugar de ser muito calma.
E uau, é uma libertação tão grande poder se reconhecer em várias faces e também ao mesmo tempo não se apegar a nenhuma delas. E quando a gente tem essa capacidade, a gente tem a capacidade de chegar no momento presente, onde cada momento, cada situação vai pedir uma expressão única do meu ser e que vai ser irrepetível. Eu nunca mais vou repetir o momento que eu estou vivendo agora, essa possibilidade. Cada momento é um momento único. Se eu fosse dar essa aula de novo daqui a 1 hora, seria outra aula. Se eu fosse dar essa aula daqui a 1 semana, seria outra aula. Porque é impossível que a gente possa repetir e sustentar o que já foi, né? O que a gente já experimentou. A gente já se transformou. Tem uma mensagem bonita, né? Não vou trazer a história agora, mas uma mensagem bonita sobre o rio, né? Que fala de um rio correndo e uma pessoa que entra no rio. E é impossível que entre no mesmo rio. Isso é uma coisa que não existe, porque aquele rio que já passou ali já passou. E a pessoa que está entrando naquele rio, ela também já não é mais a mesma pessoa. A gente está em mudança constante, as nossas células estão se movendo, o sangue já bombeou de forma diferente, os órgãos já estão numa outra fase de trabalho, né? A gente está o tempo inteiro em movimento, em fluxo. Então, se permitir estar em fluxo para ser quem você é uma das coisas principais. E o fluxo e a impermanência requer um lugar de muita presença, verdade dentro dessa presença, e um lugar de coragem, do não saber, do estar disponível para o que vem. É o lugar de sair dos campos das reações. Então eu paro de reagir, eu paro de querer controlar tudo, determinar tudo para entrar num campo onde eu simplesmente me permito existir a cada momento com o melhor de mim a cada momento. E esse melhor de mim acontece quando eu tô cada vez em mais harmonia comigo. E aí eu consigo ter discernimento para a cada momento poder escolher, poder fluir, poder ser espontâneo, porque existe um lugar do meu ser que já está em ressonância com o bem maior, que já está em ressonância com o estar mesmo sustentando o melhor a cada momento dentro de cada fluxo. Então, é um convite a uma experiência, é um caminho, não é algo que agora a gente vai fazer assim e já mudou tudo. É o convite a caminhar, percorrer esse caminho, né? Como peregrinos mesmo desse processo de autoconhecimento, de buscar quem eu sou, com esse compromisso com a gente mesmo, de estar na presença, ancorando os estados de verdade de cada momento, respeitando os fluxos de emoção que vêm a cada momento e liberando, né, todo um campo de mente, de expectativas que estão ao nosso redor na sociedade, que estão dentro de mim em vozes, né, em forma de vozes que estão ali dizendo, que estão me impedindo de estar nessa qualidade desse presente, sabendo atuar a partir desse presente com sabedoria, né? E nessa caminhada, muitas vão ser as descobertas. E isso eu posso trazer com muito amor do meu coração, né? Que é uma caminhada que vale muito a pena, porque é uma caminhada que realmente transforma. E ela não transforma desde um lugar superficial, como às vezes a gente está tentando transformar as nossas vidas. Ela transforma a fundação da gente mesmo. Ela transforma a estrutura mais básica. E essa estrutura, quando ela está transformada, que na verdade nada mais é do que ela está cada vez com maior potência de ser essa luz divina que já somos na essência, ela tem espaço para criar raízes e brotar e florescer tudo aquilo que eu vim ser, como uma semente, né? Dentro da semente já contém toda a informação da árvore. E aí ela é colocada na terra e simplesmente ela brota. E aí aquilo que a faz brotar e toda a nutrição que vem ao redor vai dando sustentação para ela ser cada vez mais ela mesma. Então ela vai receber universo todo o suporte à planta para ser cada vez mais ela. E aí nós, né? E como a gente se coloca nesse lugar, conhecer quem eu sou ali na minha semente, e a partir disso eu vou dando espaço para que tudo ao meu redor possa me entregar a nutrição, o suporte, os recursos necessários para que eu possa ser, né? Essa árvore que eu vim para ser, que é parte da minha constituição, né? Da minha escolha mesmo, num campo até mais
dentro dessa encarnação, daquilo que eu escolhi vir florescer, dos frutos que eu vim trazer para esse mundo, do tipo de árvore que eu preciso ser para que dentro dessa rede comunitária de outras tantas árvores humanas, a gente possa realmente estabelecer um ecossistema saudável para a nossa vida, para todas as nossas relações. E aí, nesse campo, eu convido muito, né, esse lugar do amor e da gentileza, porque a gente tem vivido tempos tão turbulentos, tão fortes, né? Que eu sinto que o lugar de ancorar o alto amor e a auto gentileza é um ponto essencial para que a gente possa dar seguimento para essa fase que a gente está atravessando na Terra. Então, ao mesmo tempo que é uma fase assustadora, né, em muitos aspectos, e que ela pode vir com todo esse padrão de guerra, de luta, eu sinto que o maior convite que a gente pode ouvir, né, de todo esse movimento é, ao invés de entrar também na luta e começar a forçar ainda mais as dualidades, criar ainda mais conflito, mais guerra e vontade de destruir, é a gente ancorar o lugar primeiro do alto amor, da autoaceitação, da autogentileza. Então, olhar para os meus dias, assim, como eu posso colocar mais amor, mais gentileza dentro do meu dia a dia. Desde como é que eu acordo, como é que eu cuido do ambiente, como é que eu faço, preparo um café da manhã, com que amor eu estou colocando isso, como é que eu me permito, quando estou doente, simplesmente descansar, ou como é que eu me permito descansar sem estar doente. Quando é que eu me permito estar em contato com a natureza, oferecendo esse amor, essa gentileza para mim mesmo? Como é que eu crio espaços de mais amor e gentileza dentro da minha própria vida pessoal, no formato que ser, antes de mais nada? E será que eu confio que trazer amor e gentileza para minha vida pessoal pode fazer uma grande diferença num panorama da minha realidade externa e num panorama até social? E eu sinto que isso é muito fundamental nesses momentos, inclusive para que a gente possa tomar decisões que são impactantes socialmente, com muito mais consciência do que a gente está fazendo, e decisões que sejam carregadas de amor e gentileza, e não decisões que estejam ainda com sede de vingança, de raiva, essa raiva que deseja destruir o outro, que deseja oprimir o outro, que deseja castigar o outro, em prol, né, de uma dívida ancestral, em prol de uma dívida de outros povos. Como é que a gente solta cada vez mais esses campos para entrar numa real comunicação com a gente mesmo a partir desse lugar de amor, de uma consciência e uma sabedoria divina que me propõe outros caminhos, me propõe soltar esse paradigma de guerra. Então, eu sinto muito, muito importante que a gente possa ancorar isso cada vez mais a partir da gente. Esse é o primeiro movimento que a gente pode fazer aqui. E a partir desse lugar, eu tenho uma outra pessoa, uma outra qualidade de atuação no mundo, uma outra qualidade de atuação na esfera social, né? Uhum. E aí é bonito também, né, quando a gente também vai descobrir uma dança que a gente precisa fazer, que a gente pode escolher fazer, se a gente quiser, que é uma dança entre o fazer e o não fazer, que é bem o espaço do movimento do coração, né? Então, o coração expande, né? Expande e contrai, expande e contrai, expande e contrai, contrai e relaxa, né? E é bonito olhar também para esse movimento do coração de contrair e relaxar, né? A própria expansão é o relaxamento, o que já traz para a gente uma dica de como é que eu estou fazendo o movimento de expansão, o quanto ele está harmonizado com esse campo de relaxamento ou o quanto está sendo uma força para ir para fora que eu estou fazendo, né? Então, o coração é a musculatura, ela contrai e relaxa, e esse relaxar é o expandir. Então, como é que a gente faz na nossa vida, observa os nossos movimentos de contração e expansão, trazendo essa consciência da expansão como um estado de relaxamento e a contração como um espaço mesmo de concentração da energia, e aí eu entrego a energia e eu concentro a minha energia.
E isso tem a ver com esses campos do que é que eu estou escolhendo fazer na minha vida. Então, às vezes, eu posso estar numa chave muito forte de que eu tenho que fazer, fazer, fazer. E nesse momento eu estou fazendo força para ir para fora, para ir para a expansão, do realizar fora. E não estou conseguindo concentrar a energia na contração. Essa expansão aconteça naturalmente. Contraio e essa expansão acontece. Então, o movimento aqui de convite, né, para a gente harmonizar o movimento de entender a contração como algo de muito valor. Então, no momento em que eu contraio, que eu silencio, que eu paro, que eu relaxo, num campo, né, de parar de fazer força para fora, então eu vou trazendo a minha energia para dentro, onde eu me permito contemplar, onde eu me permito estar num ócio criativo, de não fazer nada agora, ou eu vou simplesmente meditar, eu vou orar, eu vou respirar. Como é que a gente confia que essa contração, ela é um movimento que antecede a minha expansão? E antecede a minha expansão com muita qualidade. Então, se eu tenho vontade de expandir, eu preciso encontrar o lugar de contrair com qualidade, né? Então eu trago isso porque eu vejo muitas pessoas na chave contrária, tentando fazer para conseguir alguma coisa e ficando exaustos, cansados, trazendo um lugar de autodestruição mesmo interna, de esgotamento. O corpo físico tá mal, o corpo emocional tá mal, o corpo mental tá desgastado, o campo espiritual atuar, e a pessoa entra nesse lugar, né, quase um colapso de dizer, eu tento fazer tudo e não consigo, né? E às vezes eu sinto que esse cansaço ele chega num limite onde a gente faz naturalmente esse lugar de contrair. Então agora eu quero ficar quietinho, então agora eu quero respirar, agora eu quero silenciar, eu quero reconhecer que eu tenho tempo, eu quero reconhecer que tudo pode acontecer, eu quero entrar numa autoaceitação, eu quero oferecer mais auto-amor para mim, daí eu tenho essa vontade de entrar para dentro. Então eu convido mesmo, né, a gente a respeitar esses ciclos e encontrar esse espaço de contração com muita qualidade para que os nossos espaços de expansão não sejam espaços de desgaste e até de autodestruição, mas sejam espaços de manifestação, de expansão, de transbordamento de um lugar que, quando contraiu, encontrou muito espaço de amor, encontrou muito espaço de contemplação com a vida, que se criou muita coisa internamente. Então, naturalmente, aquilo que eu dou para o mundo é riqueza, né? Então, dar e receber, né? Como esse movimento também, o que é que eu dou para mim, e aí naturalmente eu dou para o mundo, naturalmente eu recebo do mundo, e aí eu dou mais para mim, e a gente vai entrando num ciclo de dar e receber saudável dentro da Terra, que é muito importante a gente ancorar isso nesse momento, né? Então, que mais que eu poderia trazer hoje para vocês? E poder olhar para nossa realidade, né? A nossa realidade está sempre contando para a gente coisas. Então, a nossa realidade externa está sempre contando coisas sobre o nosso interno. Isso também é um tema para uma outra aula, mas eu queria trazer um pouquinho isso, né? Se na minha realidade externa eu estou tendo, né, respostas através das pessoas, das situações de escassez, de abandono, de violência, ainda há em mim algum lugar de autoabandono, de autoviolência, de autoescassez. Algum lugar em mim está sustentando isso. Então, como é que eu começo a olhar para a minha realidade, ao invés de querer condenar a minha realidade, as pessoas, como elas estão agindo comigo, e venho para um movimento maior de contração, para olhar dentro de mim mesmo como eu libero esses acordos, esses pactos, esses automáticos, essas tendências, esses padrões, essas crenças que de alguma forma ainda estão segurando a minha energia, que de alguma forma ainda estão sustentando a violência dentro de mim e do meu externo, por consequência no mundo, né? Como realmente eu vou trazer nesse lugar e aí dissolver e trazer mais amor, trazer mais gentileza. E é quase que eu não preciso lutar contra nada. É um lugar mesmo onde eu me permito reconhecer, liberar e desapegar, conectar e carregar de amor, carregar de gentileza, de autoaceitação, de autoamor. E a partir desse lugar eu começo a reverberar outras realidades para mim, não só eu para os outros, mas os outros começam a vibrar em outras cordas em relação a mim. E essa realidade já começa a se mudar.
Então, a gente tem outras aulas que vocês podem ver que falam mais sobre cocriação da realidade, sobre sistemas de crenças, né? Podem olhar em nosso canal no YouTube várias outras aulas que estão trazendo esses temas de forma mais específica, para que a gente possa cada vez mais reconhecer que somos, sim, 100% responsáveis pela nossa existência aqui, pelas nossas realidades. E quanto mais a gente consegue assumir essa responsabilidade sem o peso disso, com amor real, e o amor e a gratidão por ter a condição de ser criadores de realidade, né? Então eu convoco mesmo a gente para sentir isso e estudar um pouco mais também para que a gente possa, né, compreender cada vez melhor essa experiência humana e poder existir aqui com outra qualidade. O convite que a gente tem nessa etapa da nossa Terra, nessa transição tão poderosa que a gente está fazendo, é uma transição muito rápida e por isso ela é tão poderosa e tão importante e por isso que demorou tantos anos para chegar nessa transição agora e por isso que a gente tem recursos tecnológicos avançadíssimos agora na matéria mesmo para fazer essa transição. E por isso que tantas consciências estão chegando de forma tão rápida em muitas pessoas, de muitas formas nessa Terra, porque é uma transição muito importante num contexto todo de história mesmo da humanidade na Terra, de história da Terra e de história da humanidade na Terra. Então a gente tem muitos milhões de anos de existência dessa Terra e da humanidade, que começou num percurso bem depois, né? A história da Terra é muito mais ampla do que a história da humanidade na Terra. Mas agora a gente está num momento onde realmente é uma grande virada, como teve algumas grandes viradas também, né? Tanto na Terra quanto na humanidade. E essa grande virada, ela está ligada a uma virada de paradigma, de valores muito profunda. E uma das viradas de chave essenciais que eu vejo nesse momento que a gente está fazendo e que a gente precisa agora só se abrir para se colocar melhor no nosso lugar dentro disso tudo para fazer essa virada, tem a ver com soltar essa ideia de que para se alcançar qualquer estado de plenitude, abundância, amor, de potência na vida, a gente precisa estar vinculados a caminhos de sacrifício, de dor, de fardo, de peso, para encontrar um lugar onde a gente a gente pode soltar tudo isso para encontrar um lugar de celebração real, um lugar de encontrar a paz, o amor, a gentileza e a abundância no que já está disponível agora e a partir disso fazer isso crescer, fazer isso se ampliar dentro da minha experiência e como eu oferto essa experiência para outras pessoas. Então deixo essa fala aqui também como um caminho essencial que eu sinto que a gente está fazendo coletivamente para que a gente possa pegar cada vez mais nas mãos essa transformação juntos e fazer essa travessia sentindo mesmo quanto a gente está junto e se abrir, né? Se abrir para estar muito em conexão com o universo. Que parte de mim ainda não se sente amado pelo universo, pela vida o suficiente para simplesmente receber tudo que ele tem para trazer para mim, né? Como eu posso me desapegar dessa sensação de desamor da vida, de Deus, enfim, das pessoas ao meu redor em relação a mim, para encorar um espaço de aprender, de poder desenvolver a capacidade de receber tudo que o universo está conspirando para que chegue na minha vida? Onde é que eu posso aprimorar o meu olhar para colocar um olhar de perfeição em tudo que acontece? Qual é a perfeição do que está acontecendo agora comigo? Até de um desafio, qual é a perfeição desse desafio? E como é que eu abraço isso com perfeição, aceito no meu coração e coloco mais amor? Encontro um espaço maior ainda dentro de mim, de ancorar. Sou nesse fluxo de impermanência, a cada momento presente, com toda a verdade que existe dentro de mim. E a partir desse quem eu sou, poder me conectar com coisas que ressoam com quem eu sou. Pessoas, relações, situações, estruturas, culturas que estejam muito mais vinculadas a esse quem eu sou a partir de hoje. Então, deixo aí um exercício para vocês. A qualquer momento ele pode ser feito. De mesmo fechar os olhos, deixar essas perguntas ecoarem dentro de você, com leveza, né? Deixando já ancorar o prazer e a leveza de entrar em contato com isso, para escolher soltar os padrões e me desapegar daquilo que não
que não me potencializa hoje ou que limita a minha experiência aqui e abrir os campos, né, de criação da vida a partir de quem eu sou. Que tipos de trabalho eu posso criar agora para minha vida? Que tipos de relações eu quero criar agora para minha vida? Que tipo de experiências eu quero criar agora para minha vida? Como eu quero recriar as relações que eu já tenho? Como eu posso criar novas formas de entrar em contato com o dinheiro? Como eu posso criar novas formas de trazer a minha essência para o mundo, o meu propósito, a minha missão, a minha existência, o meu só ser aqui? Como eu posso me abrir para receber mais de toda essa existência, dessa exuberância do universo dentro das minhas células, dentro do meu corpo físico, me permitir estar em harmonia com toda essa abundância, em harmonia com esse amor, ressoando cada vez mais no meu ser, essa potência toda que está aqui, que sou eu também, e que precisa só estar cada vez mais manifesta. Então é isso. Gratidão a todos. Temos muitas aulas anteriores para vocês assistirem, para quem se interessar, para quem gostou, para quem sentiu que alguma corda ressoou, para quem está mais curioso, para quem ficou mais inquieto depois dessa aula, questionando várias coisas também, inclusive o que foi dito aqui. Eu acho isso magnífico, as perguntas movem a gente. É bom quando as coisas se revoltam, né, internamente, para a gente poder abrir espaço, né, de um movimento, de entrar mais cada vez no fluxo da vida, no movimento dessa impermanência, dessa criação eterna que a gente vai fazendo, moldando, né, a nossa realidade. A cada escolha, a cada minuto, eu moldo a minha realidade. O que é que eu escolho agora, né? Então, curtam o nosso canal para que mais pessoas possam acessar também essas consciências, essas informações e possam, né, cada uma a partir do seu livre-arbítrio absorver o que faz sentido, questionar, transformar, recriar e poder nas suas vidas pessoais mais consciência, com mais potência a partir do que você é e experimentar essa vida de mais abundância, de mais amor, de paz, que já está tão disponível e que precisa que a gente cada vez mais só se aproprie, desfrute e aprenda dessa arte de viver, celebrar com toda a nossa potência aqui juntos nessa terra. Uma gratidão imensa a todos vocês.